Olá, estamos de volta hoje recebendo uma visita de um deputado que sempre que passa por Marechal, passa aqui no Jornal Presente tomar um cafezinho com a gente. Estou falando do deputado federal Sérgio Souza. Deputado, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Ana, não tem como passar pelo oeste do Paraná, por Marechal Cândido Rondon, sem passar aqui, senão parece que ficou vazio, né, Arno, a nossa passagem, porque o instrumento da comunicação é uma forma de prestação de contas e é uma forma também de você dialogar com as pessoas, para as pessoas saberem um pouco do nosso posicionamento, do que nós estamos entendendo para a região, para o Brasil neste momento. E quando a gente vem à região, a gente sai carregado de novas ideias, de sugestões e entende um pouco mais as necessidades, né? Eu digo que é assim que deve ser o sistema da representação. É como a gente representa as causas da nossa região, da nossa gente no Congresso Nacional. Junto aqui também o jornalista Arno Cunha, já passo a palavra para ele, que eu sei que ele já está em prontidão aqui para fazer a primeira pergunta. Deputado, 2023, governo estadual novo, governo federal, quer dizer, governo estadual reeleito e governo federal novo, uma mudança completa nos planos, né, de muita gente. O senhor, inclusive, integrou a bancada que apoiou o ex-presidente Bolsonaro e o seu partido hoje está inserido na base do governo Lula. Em poucas palavras, o que o senhor espera do governo Lula nesses próximos 4 anos? Bom, disse bem, eu apoiei o Bolsonaro, isso quer dizer o seguinte, que eu não queria este governo, porque historicamente, para o agro, para o desenvolvimento, o PT teve os seus méritos, mas também demonstrou que não tem essa intimidade toda com o setor rural, com o agricultor, e o nosso estado é isso, o oeste é isso, ficou alguma coisa para trás ali, né? Mas queríamos ou não, tá aí, um governo novo, com ideias antigas, e já demonstrou isso na chegada ao poder, já dissolvendo alguns ministérios, aumentando o número de ministérios, tirando pastas como a Conab, que pensa o agro brasileiro, toda a estatística do agro é na Conab, tira e leva para o MDA, e é o Ministério da Agricultura que faz todo o plano safra, todo o planejamento. Como é que ele fica sem esse braço? Nós vamos travar uma briga aí no Congresso Nacional nos próximos dias na votação da SMP. Tira o serviço florestal, o cadastro ambiental rural de dentro do Ministério da Agricultura e leva para a Marina, no meio ambiente. O que será que vai ser? E a FUNAI? A FUNAI sempre foi do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é neutro. Ele não tem nem lado A nem lado B. Ele tem do que é certo. O próprio nome se diz, né? Justiça. Tira, cria um Ministério do Índio, nada contra isso. Coloca uma índia, que é a Guajajara, para ser a sua ministra, e pega a FUNAI e coloca lá dentro do Ministério do Índio, e nomeia a Noêmia, uma outra índia, que também não temos nada contra, que era colega deputada até o ano passado, para gerir a FUNAI. A FUNAI é um órgão que faz demarcações de terras indígenas. E se faz demarcações, não pode ter lado. Você tem que seguir o que é a regra da lei. Não pode puxar para um dos lados. E o produtor rural daí, como é que vai ficar? O senhor teme que esse conflito de demarcação de terras indígenas, que tanto prejudicou e tanto irritou os agricultores do oeste do Paraná e de todo o Brasil, onde tinha regiões envolvidas nesse conflito, você acha que esse conflito vai voltar com força? Vai. Já tem previsão de 14 novas reservas a serem demarcadas nos próximos dias, homologadas pelo presidente Lula. Isso já está ali, já só estão escolhendo um momento para isso. O nosso desespero não é com relação a essas homologações e novas demarcações, é com a forma com que se faz isso. Os laudos antropológicos. Nós sabemos aqui na região oeste do Paraná, mais especificamente Guaíra, Terra Roxa e também São Miguel, que tem esse problema, mas abrange todo o oeste do Paraná. Nós sabemos que teve índio aqui em 1500, há 1000 anos atrás, como teve em qualquer lugar, lá no Leblon, na Paulista, em São Paulo, não teve?
Agora, nós sabemos que é uma região que está antropizada com o direito de propriedade garantido há séculos. Agora, vamos transformar isso tudo em terra indígena? E será que isso resolve o problema? Vamos olhar para o caso dos Yanomamis. O território dos Yanomamis é maior do que o país de Portugal, que tem 12 milhões de habitantes. E eles têm 20 e poucos mil índios. Estão passando fome, estão morrendo desidratados. E tem um território de florestas e não conseguem sobreviver. Como é que vai sobreviver os índios aqui em Guaíra sobre uma região totalmente antropizada? Não é esta a solução. Eu acho que a gente tem que começar, e o Parlamento brasileiro é a casa para isso, a discutir que isso não tem dado certo no Brasil. Você acha que o Parlamento eleito em 2022, que tem um viés claramente mais à direita do que o anterior, vai frear as iniciativas do PT nessas áreas? Veja só, temos que ser bastante pragmáticos e olhar que é a tendência de qualquer governo formar uma maioria no Congresso. Não é diferente aqui em Marechal Cândido Rondon, na Câmara de Vereadores, no governo do Estado, na Assembleia Legislativa. Isso é uma tendência de qualquer governo construir uma maioria. Agora, a maioria simples, ela não é difícil de construir. Agora, a maioria qualificada para alterar Constituição, para alterar projetos de lei complementar, é difícil. Então, o governo não terá vida fácil no Congresso Nacional, porque, de fato, você tem razão, há uma tendência muito forte de direita no Congresso hoje, Senado principalmente, e Câmara também, mas o Senado dá muito claro isso. E o governo terá que promover negociações com o Congresso, conversas com o Congresso, e aí é que nós vamos entrar, nossa bancada ruralista, porque nós também temos as nossas pautas. Então, em alguns momentos, nós vamos sentar à mesa para dizer, avança a sua pauta naquilo que nós achamos que não há prejuízo ao nosso setor, mas queremos avançar a nossa pauta também. E isso vai haver. O governo sozinho não vai conseguir aprovar aquilo que ele quer, que depende de qualificado. E nós também não. Então, nós vamos ter que fazer esse entendimento em dado momento no Congresso. Deputado, aproveitando a sua presença, vamos falar de coisas bem práticas da região, né? Um dilema que se estende a alguns governos já, né? E que cada vez que mexe no orçamento, parece que a primeira coisa que corta é o recurso para a duplicação da 63. O senhor tem alguma ideia de que isso está solucionado ou ainda vamos ter outros tropeços pela frente? Bom, vamos lá. Nós tivemos um Brasil áureo, né? Um Brasil assim de um crescimento enorme dos anos de 2005 até 2013 por ali. Então nós fomos aí uns 8 anos assim de Brasil que saiu de um PIB de um tamanho, dobrou esse PIB, emprego, renda. Isso aumentou o caixa do governo, aumentou a arrecadação e também inchou a máquina nesses anos todos. Ao tempo que aumentava a arrecadação, também aumentava o inchaço da máquina, e depois nós caímos numa recessão a partir de 14, 15, 16, chegamos no fundo do poço com Selic a 14%, gerou até um impeachment, aí vem na sequência um governo novo de uma recuperação. E este governo novo de recuperação, o que ele faz? Ele pega um país em recessão, com baixa arrecadação, e aqui poderíamos ficar um bom tempo explicando, e as pessoas iam lembrar facilmente, né, no momento daquela época de desemprego, que o comércio não vendia, que tinha toda aquela dificuldade, se não gira, a economia não arrecada. E o presidente da República, naquele momento, o Michel Temer, para tentar pôr o país nos eixos, manda ao Congresso Nacional uma alteração da Constituição limitando o teto de gasto. E todos nós pensamos dessa forma, né? Você tem que gastar o que você arrecada. Se você gastar mais, você sai do seu orçamento, você entra em dívida. Isso serve para a nossa vida doméstica, para a nossa vida empresarial. Você tem que ter um pouco de controle nisso, né? E esse teto de gasto, ele colocou que você pode gastar o orçamento do ano anterior acrescido da inflação. Só que nós estávamos muito baixo, porque o Brasil estava em recessão. E o Brasil volta a crescer
E essa diferença, esse colchão que sobra, que chegou a 300 bi o ano passado, você não pode gastar. Porque você não tem orçamento para você gastar. Você tem o dinheiro, mas não tem orçamento. E para onde é que vai esse dinheiro? Vai para pagar juros da dívida, vai para pagar empréstimos, e o Brasil tem uma dívida que chega a 80% do PIB, né? Não é nada absurdo, porque Japão tem 3 vezes o seu PIB, Estados Unidos tem 2 vezes o seu PIB, por aí vai, né? Isso criou uma complicação para essas obras de infraestrutura, porque o governo tinha que fazer opção. Veio a pandemia no meio do caminho e também pega esse dinheiro e coloca naquilo que é mais urgente. A rodovia, por mais que ela está precária, mas você está passando por ela. Mas e as pessoas precisando de assistência social, de auxílio, de remédios e assim por diante? Então, o país ele teve todos esses problemas. No final do ano passado, nas promessas de campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, se coloca um auxílio Brasil, ou Bolsa Família, né? Antigo, maior, mas não tinha o orçamento nem para pagar aquilo que estava naquele ano e para os próximos. E só poderia fazer isso se nós furássemos o teto. E para furar o teto, como é uma alteração na Constituição, precisa construir um quórum qualificado de forma diferente. E precisava fechar o governo Bolsonaro, e o Lula também tinha prometido isso em campanha. Então era uma promessa dos dois e nós assumimos também um compromisso com isso. E votamos, inclusive fui muito criticado por ter votado a PEC da transição, né? Algum do fura-teto tal ali, que eu votei para que fosse aprovada naquele momento. Mas votamos, mas não só nessa área social, que eu entendo que é extremamente importante, né? Porque as pessoas que recebem esse auxílio Brasil, auxílio emergencial, esse auxílio Bolsa Família, são pessoas vulneráveis, né? Você imagina você criticar um pagamento de R$600 para uma família ter o sustento de alimentar os seus filhos. Às vezes não tem como pagar conta de luz, de água, não tem o que comer, não tem onde morar. Então acho que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira tem que devolver um pouco disso para diminuir essa desigualdade social. E ali o que nós fizemos? Nessa alteração na Constituição, nós colocamos também o furo no teto para infraestrutura. Aí é que está onde vou chegar a responder, primeiro explicando por que demorou, e eu dizia aqui no presente, a Ana lembra, mas aí vai ter dinheiro. Eu dizia, não, porque o deputado não sei quem veio aqui e anunciou que vai ter. Eu falei, não vai ter, não vai, não funciona assim. Eu sei, a gente tinha uma intimidade muito grande com o Tarcísio, eu relatei a nova lei de concessões e tudo mais, a gente tem toda uma experiência nisso. Objetivamente, deputado, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro e vai terminar logo. Vai. Nós colocamos, não sei se vai terminar logo, né? Tem todo um processo. Nós colocamos 20 bilhões de reais no Ministério do Transportes. Pra você ter uma ideia, no ano passado tinha 4. De 4 para 20. E dentro desses 20 nós estamos trabalhando para colocar a conclusão dessas obras. Inclusive temos uma agenda já com o ministro Renan Filho, que é do meu partido, do MDB. Está marcada para a próxima quarta-feira, talvez a gente transfira para depois do Carnaval, para que tenha maior densidade de parlamentares, de toda a bancada do Paraná, para a gente tratar da 163 e outras obras estruturantes que estão acontecendo no Estado. Deputado, um assunto que volta com força agora, até porque as rodovias do Paraná estão se deteriorando rapidamente, e o processo licitatório para a concessão dos novos pedágios certamente vai demorar. É uma nova discussão praticamente. Qual é a sua posição? A sua posição é a mesma do governador ou o senhor tem uma opinião mais parecida com o discurso do PT? Olha, assim, eu ouvi boatos, não sei se é fato, de que o PT está pensando em fazer somente pedágio de manutenção. Não resolve para a gente. Eu acho que manutenção o Estado brasileiro tem que fazer. Nós pagamos tantos impostos e de forma direta e indireta que não precisaríamos pagar pedágio para manutenção. Agora, precisamos de investimento. Não podemos admitir uma 277 sem duplicação. Nós precisamos duplicar as rodovias principais do Estado do Paraná e nós reconhecemos que o Estado brasileiro, seja a Unidade Federativa Paraná ou a União, não tem recursos suficientes e que podem aí haver uma participação da parte privada para ajudar nisso, que é através dos pedágios. Eu acho que o modelo que estava desenhado, pronto, autorizado pelo TCU, que está, né,
autorizado pelo TCU, cabe muito bem dentro do estado do Paraná, porque ele reduz significativamente aquela tarifa antiga de pedágio de um ano e pouco atrás, e coloca a obrigatoriedade de obras. E você não pode, inclusive o pessoal chama aquela coisa de degrau tarifário, muito criticado, né? Aqui na região mesmo, muito falou, mas daí faz a obra, vai subir. Eu falei, é o contrário, eu defendo o degrau tarifário. É o contrário, você só vai pagar para usar pista dupla quando tiver dupla. Enquanto não tiver dupla, você não tem que pagar. Ou você quer pagar desde agora, como se dupla fosse? Não, né? Tem que ser assim, construiu, está usando, começa a pagar. Deputado, um outro assunto ainda para a gente encerrar essa entrevista, que hoje, por obrigação do tempo, tem que ser mais breve. Um outro assunto é a questão da Itaipu. Nós temos duas questões importantes na Itaipu a serem discutidas nos próximos anos. O período que se paga os royalties, se ele vai ser extinto ou não, se os royalties vão ser extintos ou não, e o dinheiro que Itaipu hoje paga a título de financiamento internacional para a sua construção, que vai terminar, cujo contrato vai se encerrar em 2023 ou 2024. O que fazer com a questão dos royalties e o que fazer com esse volume de dinheiro que Itaipu vai dispor? Que existem duas correntes, uma defende que baixe o preço da energia e outra que usa esse dinheiro para fazer infraestrutura no Paraná e no Brasil. Olha, a gente tem uma intimidade muito grande com o Oeste, uma base eleitoral muito forte aqui nos Lindeiros, né? E eu tenho conversado bastante com a classe política, inclusive agora pela manhã eu estive numa reunião com os vereadores do MDB, aqui de Marechal Cândido Rondon, tanto o Juca, o Moacir e também o Padeiro, e conversei também com alguns prefeitos que estiveram aqui comigo em Marechal Cândido Rondon, o prefeito Mano de Pato Bragado, também estava o prefeito João de Quatro Pontes, o Norberto de Nova Santa Rosa, também veio a vereadora Solange de Santa Helena. Vou conversar daqui a pouco com a ex-prefeita Cleci, que já foi presidente de Mercedes, que já foi presidente do Conselho dos Lindeiros também, ela vai até a Toledo. E essa preocupação nos aflige bastante, né? Porque hoje a Itaipu ela não está só no nicho dos lindeiros. A Itaipu ela está num projeto internacional, está construindo ponte, está ajudando em aeroportos, coisas que não faziam antes. E nós fizemos toda essa abertura lá atrás, Arno, quando eu tive a oportunidade, no governo do presidente Michel Temer, de indicar o novo diretor-geral da Itaipu, que foi o Marcos Stan. E ali nós abrimos, eu lembro que a Cleci, ela era a presidente dos Lindeiros, e um dia ela foi lá, não, Sérgio, você é meu deputado, poxa, você vai pegar o dinheiro que é nosso lá e vai querer dar para todos os municípios do oeste do Paraná. Eu falei, não, Cleci, nós vamos aumentar o dinheiro que é seu, você está recebendo algumas obras hoje, que é cultivando água boa, alguma coisa a nível de conservação de solo na região, nós vamos fazer estruturas maiores, porque tem esse dinheiro e está indo embora e não está ficando aqui, mas vamos fazer isso um pouco maior. Porque tem municípios extremamente pobres no oeste do Paraná, você pega uma Diamante do Oeste e que não tem condições, e Itaipu pode ajudar um pouco mais. E aí vieram outras obras, né, como a ponte, que ali nós começamos a trabalhar, o aeroporto, o Trevo das Cataratas e outros que vieram. Você veja o tamanho da importância que é Itaipu para o estado do Paraná. E é o estado do Paraná que oferece isso ao Brasil, não só a segurança energética, mas todo esse legado que a Itaipu gera de divisas, de impostos e tudo mais. E nós estamos falando aqui da arrecadação, do lucro da Itaipu, além dos impostos que ela paga. Isso, na nossa concepção, tem que ficar onde ela causa o impacto. Agora, a nossa legislação, ela tem uma geral para as áreas alagadas no Brasil. Inclusive eu fui o relator da lei que aumentou a compensação por área alagada, vocês lembram disso? O Marechal deve receber aí uns 10 milhões a mais por ano por conta dessa lei. Na época lá tinha sido vetado e a gente trabalhou, o Mano era o presidente dos Lindeiros, lembra bem disso, e o presidente Michel Temer voltou atrás e sancionou essa lei. E royalties é outra coisa. Royalties só tem em Itaipu. Nenhuma área alagada neste país tem royalties. Tem compensação por área alagada, que o royalties é um produto de um tratado internacional
que diz como é que isso vai ser distribuído. Do tanto que tem no Brasil, tem no Paraguai também. Depois eles discutem como é que eles vão gastar esse dinheiro. Vence, pagou a conta da sua construção e o royalties está previsto para acabar. E como é que vai ficar esses municípios todos sem esses royalties e com o impacto causado pela usina, que vai ser perene, né, enquanto existir o lago? Tá certo que tem a área de compensação por alagado. Essa é uma preocupação que nós temos no Congresso Nacional, inclusive na última reunião de bancada, na última quarta-feira, eu coloquei isso na bancada, que esse é um assunto que nós não podemos tratar somente os deputados do Oeste do Paraná, que tem aqui representatividade, tipo eu, o Esperafico, o Padovani, tem mais o Jacobo, que faz política na região, o Vermelho, que faz política na região. Esse é um assunto do Estado do Paraná. Temos que nos unir com o Estado do Mato Grosso do Sul para a gente ter uma densidade de parlamentares no Congresso Nacional para assegurar isso aqui. Porque vocês sabem bem, né? São 81 senadores no Brasil e nós só temos 3 no Paraná. São 513 deputados federais e nós só temos 30 no Paraná. E você acha que os outros todos querem que fique só aqui? Ou querem que o recurso vá para o Caixa da União e seja distribuído no Brasil inteiro? Então, nós precisamos fazer as pessoas entenderem. Quando tem o problema lá no Nordeste, que tem impacto lá, nós apoiamos eles nos problemas dele. Quando estão discutindo a Zona Franca de Manaus, que eles também não têm densidade eleitoral sozinho para votar, nós estamos lá ajudando eles nas pautas dele. Agora precisamos que eles nos ajudem também nas nossas pautas. Isso vai envolver uma articulação muito grande no Congresso Nacional, precisa da participação do governo, da participação dos nossos representantes, e sejam eles de direita ou de esquerda, estamos todos juntos. Temos aí, por exemplo, a presidente nacional do PT, que é a deputada Gleisi Hoffmann, que é paranaense e pode nos ajudar nisso. Temos agora o líder do governo, do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, que é o deputado Zeca Dirceu, que pode nos ajudar nisso, é paranaense. O presidente da Itaipu está pré-anunciado, que será o deputado Enio Verri de Maringá, que é paranaense, que deve renunciar ao mandato, inclusive, para ocupar esse espaço. Então, você veja só, quantos atores políticos na esquerda nós temos que podem nos ajudar e precisamos conscientizar disso. E além de toda a nossa bancada e o pessoal que defende o Oeste do Paraná. Deputado, infelizmente o nosso tempo está curto, então, de minha parte seria isso. Muito obrigado por mais uma vez ter nos prestigiado e trazido essas informações e essas considerações a respeito de temas polêmicos, temas importantes que interessam o agronegócio, interessam a região Oeste do Paraná. Muito obrigado pela sua presença e devolvo a palavra para a Ana. Pois é, eu tinha várias perguntas aqui, mas devido ao tema, o deputado também tem compromisso em outro município, então a gente sabe que a agenda está cheia. Mas, quem sabe, né, em outro momento, receberemos novamente aqui para um bate-papo um pouquinho mais sobre as questões regionais, pauta de política, enfim, né? Mas, de qualquer forma, obrigado pelo tempinho que me disponibilizou e veio aqui tomar um cafezinho com a gente. Eu que agradeço, Ana, Arno, ao presente. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, por esse órgão de divulgação que leva uma informação inteligente. Já disse isso a vocês, e a gente fala aqui há muitos anos, né? Pelo menos uns 10, 12 anos a gente tem essa intimidade. Recebo no dia a dia os pedidos de pauta de vocês, a gente sempre procura satisfazer isso, né? Eu sei que ficaram alguns temas para trás. Por exemplo, nós não falamos aqui do agro, né? Da expectativa do nosso produtor rural, tal. Eu deixo agora a Frente Parlamentar Agropecuária, assume o Pedro Lupion, deputado paranaense também, que passa a presidir a bancada ruralista. Estivemos ontem no show rural com ele, com o Lira, com uma turma toda, mas teremos uma outra oportunidade. Deus abençoe, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. O presente, você bem informado.